Toda temporada tem aqueles animes novos que acabam dando uma bela de uma surpresa, mas também tem aqueles mais medianos que servem pra passar o tempo e não foram tão ruins assim. E aí, meus queridos, bora ver o que rolou dos novos animes nesse início de temporada e o que realmente veio como boas a médias surpresas. Eu vou tanto me basear na minha própria opinião, quanto nas notas que eles acabaram recebendo no My Anime List. E pra quem não sabe, talvez caiu de paraquedas aqui, na descrição do vídeo tem o nome de cada uma das obras, em qual streaming ou site não oficial você vai poder encontrar cada uma delas, e elas estão legendadas ou dubladas. E como sempre, pagamento é só like e inscrição, é baratinho, né? Mas enfim, apontar surpresas, sejam elas quais forem, de animes que mal chegaram a 6 episódios, é meio complicado, né? Mas esses animes aqui, só nos 3 primeiros episódios, ou no início deles pelo menos, já mostraram para que vieram e se são ruins, medianos ou muito bons, como é o caso do Ikoku Nikki, que eu já falei dele aqui no canal e mencionei como um drama que tem bem aquela carinha daqueles que no fim ganham relevância e são premiados por alguma coisa, sabe? Mas e não é que realmente deu muito bom? Atualmente ele tá com a nota de 8.26, pode até ter mudado até sair o vídeo, mas mesmo sendo um Josei, que é basicamente um anime mais voltado pro público feminino adulto, como dá pra gente tirar um bom momento de um slice of life dramento ou algo do tipo? A base ela é super simples, de uma garota que perdeu os pais e vai morar com a tia escritora dela, que não se dá bem com ninguém, é meio rabugenta e odiava a mãe da garota, só que aos poucos elas vão aprendendo a conviver juntas, a ceder um pouquinho de espaço, encarar suas dores e problemas, vendo uma na outra o que precisavam para evoluírem como pessoas. Além da parte sonora que ajuda muito nisso tudo, eu sinto que a história, embora ela seja calma e até lenta em certos momentos, ela não é sem graça ou vazia, sempre tem algum sentimento pesado passando por ali, seja de solidão, de ter que crescer e aceitar o que aconteceu, e isso vale para as duas, até sentir a dor da perda muito tempo depois do que aconteceu, o que realmente acontece aqui na realidade. Então, é um drama que conseguiu ser bem profundo e até realista, na medida do possível, obviamente, com cada um dos sentimentos apresentados. Um anime mais lento pro outro é o Shibou Yugi. Esse aqui, ele é para um público aí um pouco mais específico, por mais que tenha aquele tempo extra para os personagens se desenvolverem, ainda assim ele é mais lento do que o normal, já que é mais apreciativo. Um anime onde a gente vai ter garotas sendo colocadas em jogos de vida ou morte, e aí elas precisam sobreviver até o final para conseguirem o que desejam, desde pagar uma dívida até porque foram enganadas, e aí tem vários tipos de jogos para elas jogarem. A grande surpresa aqui é que tá muito diferente do mangá, e até um pouco ali do material original, que é a Light Novel, mas é estranhamente legal em como eles conseguiram fazer funcionar tudo isso, com uma proposta bem diferente de animação, de ângulos diferentes, um silêncio quase extremo que foge do que a gente está acostumado. Óbvio que vai do gosto de cada um, mas a nota confirma muito bem isso, e é como se eles ficassem o tempo todo preparando o terreno para ter aquele fim de consequências e dilemas mais profundos. Então se você gosta de animes mais lentos, vale a pena conferir. Se não, não é pra você e tá tudo bem, né? Bora pro próximo, que é o Yushakei Nishousu, saiu até 2 vídeos só sobre ele aqui no canal, e é um anime que além de ter mais ação frenética, como ele tá bonito. Mostrou uma certa queda no episódio 2, mas com isso também deu um alívio a mais, porque se isso foi o pior deles, tá excelente. Já passa aquele medo que quem tava acompanhando o One Punch Man 3 sabe do que eu tô falando. Num mundo onde ser um herói significa que você foi condenado por um crime grave, e aí vai ser usado como arma para parar o exército do Rei Demônio, e se morrer, eles conseguem te ressuscitar e jogar na linha de frente novamente, até que você comece a ficar piradinho da cabeça. Isso até que o protagonista encontra uma deusa que pode acabar com essa guerra e ajudar na busca por vingança contra quem o condenou injustamente. Além de uma ação muito bem animada, fluida, cheia de explosões e cores, é outra adaptação que deram um mega upgrade em tudo que você estiver vendo. Nos monstros, nas magias, os detalhes, até os personagens que têm um carisma muito melhor definido e mais presente. E como é agradável da gente acompanhar esse grupo aí de heróis, porque é um bando de doido varrido, um totalmente diferente do outro, só que essa junção deles dá uma sensação de família e amizade tão grande e boa de se ver em meio à ação e a toda essa pressão desse mundo, enquanto o reino, os cavaleiros e as demais pessoas desprezam eles, mas no fim conseguem converter sempre uma ou outra pessoa que eles salvaram. E fora o anime dos heróis, a grande maioria das notas boas e altas acabaram ficando para os animes de drama e romance,
como a gente teve no Prism Rondo, que lançou direto os 20 episódios pela Netflix, dublados em português BR, e que foi uma surpresa tremenda, porque eu realmente não tava dando nada por ele, e que história mais boa foi de ver isso daqui. Porque o lance é que ele não é só um romance, ele tem várias outras questões ali em torno também, já que é uma garota japonesa que vai para Londres em busca do sonho de se tornar uma grande artista na pintura, entrando no mais renomado colégio de artes, e além de fazer vários amigos, ela também conhece um cara totalmente desleixado e estranho, mas que é o número 1 desse lugar, e ela precisa se tornar a nova número 1 em 6 meses, senão ela vai voltar pro Japão. E a ambientação desse anime, seja pela trilha sonora, mas muito mais pela qualidade visual, é um negócio muito bonito. Eles conseguem até dar aquele aspecto mais aconchegante, porque o romance da história, ele acontece no meio a paixão pelas artes também. E aí tem vários estilos dela sendo apresentados, uma Londres do século XIX, castelo, construção bem detalhada, e a história em si também prende legal, porque mostra a evolução da garota e dos demais personagens, enquanto eles descobrem quem realmente é esse cara desleixado, além de sempre alternar de forma majestosa entre um romance, uma comédia que funciona muito bem, um drama que é mais profundo e a beleza mais contemplativa. E ainda outros 2 romances que me prenderam legal, e eu não achei que eu ia ter tanto romance na minha lista nesse início de ano. Um deles foi o In the Clear Moonlight Dusk, um anime que começa até meio clichê e parece que vai ser lento, só que os personagens não deixam cair nisso, porque eles têm atitudes mais realistas, tipo o garoto perguntando pra ela quando que eles vão dar uns beijinhos e fazer algo a mais. A base é uma garota que está sempre sendo comparada com um garoto e amada pelas garotas, mas acaba despertando o interesse de um garoto da escola, tido como príncipe, mas porque ele é rico, e aí começa todo o envolvimento dos dois, com ela não sabendo o que fazer, já que é a primeira vez que um garoto se interessa por ela, e aí rola pedido de namoro de brincadeira, mas que vira a realidade, e as coisas, elas acontecem e são ditas de uma forma muito mais rápida e natural. Ele pergunta como tá a bunda dela na frente da classe inteira, e aí, óbvio que todo mundo vai entender errado, e por aí vai. Algo semelhante acontece no Sei Hantai na Kimi Toboko, um outro romance, só que esse com uma protagonista que também é bem direta, não tem nada que trave a progressão da história, mas ela é muito mais carismática e tem uma personalidade incrivelmente divertida, que não vai deixar nenhum dos episódios mornos ou caírem na mesmice, e os outros personagens, eles auxiliam legal também no desenvolver da história. O par dela, embora aquele clichê do cara mais quieto e nerd, por quem ela acaba se apaixonando, ele também vai expressando o que sente bem rapidinho, e aí tudo acaba fluindo com uma beleza. E uma dica pra quem não viu esse anime ainda, ou até viu, mas só legendado, dá uma chance pro dublado em português BR, porque tá bem legal. Várias piadas e trejeitos dos personagens, ficou bem bacana e com argumentos um pouco mais puxados aqui pra nossa realidade. E ainda das maiores notas a gente teve o Chou Kaguya Hime, que foi um filme muito louco. Uma mistura ali de vários elementos, uma comédia muito divertida no meio de uma realidade virtual junto com idols, aí vem uma ação bem frenética e muito bem executada, aí volta pra nossa realidade, tem vários plot twists, mais ação espetacular. É uma loucura, mas que realmente funcionou principalmente pra aquele pessoal que gosta mais de idols. Dá pra ver pela nota, né? O que não é o meu caso, mas pra alguém que sequer ia ver o filme, eu realmente gostei dele. Contando a história da princesa Kaguya, que é uma princesa que vem da lua pra terra pra se divertir ou algo assim, aí todo mundo tenta se casar com ela porque ela é muito bela, mas no final o povo da lua volta pra buscá-la. A base da base é mais ou menos isso daí, só que agora a gente tem uma garota chamada Iroha, nível brasileiro médio, que faz umas 300 coisas por dia e ainda tem energia pra entrar numa realidade virtual e se divertir por lá, e ainda ver o show de uma streamer famosa, até que um dia ela acha um bebê que acaba se tornando a princesa Kaguya. O engraçado é que ela encontra ele dentro de um poste, e ela tenta fechar as portinhas porque não quer mais trabalho na vida dela. Aí tem toda uma dinâmica muito engraçada e divertida entre as duas, entrando juntas na realidade virtual, até decidirem que a Kaguya vai virar uma streamer também para poder participar de um torneio de luta, porque o vencedor dali vai poder cantar junto daquela streamer famosa. É muito doido, né? Aí depois de muita luta, até bem demoradinhas, tem todo um plot twist entre os competidores sobre o passado da Iroha, algumas partes mais musicais, com quem ganhou o torneio, né, obviamente, até o povo da Kaguya vir buscar ela e eles terem que enfrentá-los novamente com uma ação um pouco mais frenética. E aí a gente tem aquele desenvolvimento de algo mais dramático, uma evolução dos personagens, dilemas, o futuro e tudo mais. Óbvio que tem um vai e vem da
realidade pro virtual e alguns outros elementos, mas é tanta coisa que se eu for tentar explicar aqui vai virar um podcast. Mas no geral conseguiu ser bem engraçado, tem uma bela de uma ação, as músicas são legais e uma animação muito acima da média. É como se fosse uma junção do Oshinoko com as séries do Monogatari, só que na versão Princesa Kaguya. Aí a gente teve aqueles animes que surpreenderam, mas não tanto, né? Ficaram mais medianos, só que eu não tava esperando nada deles mesmo, então já podem ser bons, pelo menos pra gente passar aquele tempinho. Como é o caso do Isekai no Satawa Saichiku Shidai, esse aqui ele é um BL misturado no Isekai, de um cara que vai por engano pra outro mundo e lá começa a trabalhar como contador. E o início dele você nem diz que é um BL, porque ele foca muito mais nessa dinâmica dele, encontrando e resolvendo os problemas financeiros do reino, o que é muito legal da gente ver. Não dá permissão pra liberar mais verba, corta gastos, e aí começa a chamar a atenção dos grandões, tudo isso daí é muito bacana da gente ver. Aí depois começa todo o envolvimento dele com outro cara, mas é de uma velocidade que foi de 0 a 100 em questão de uns 5 minutos. E eu já não tava esperando lá muita coisa desse anime, mas o lance dele como contador e até algumas cenas ali, piadas com o par romântico dele, são engraçadas e tal, mas parece que no decorrer eles acabaram focando só no BL e todo o resto eles esqueceram. O Isekai, o mundo lá fora, o trabalho dele como contador, isso aí tem só uns minutinhos de tela e acabou. Geralmente eu não gosto do BL ou do Yuri por causa disso, porque eles acabam criando todo um mundo, o trabalho do cara, que ficou legal, mas no fim acabam focando demais no romance e esquecendo do resto, que também seria muito legal de ver. E já que a gente falou de um BL, vamos falar agora de um anime Yuri, que é o Omaegotoki ga Mao ni Kateru, o anime da garota que é escolhida como uma das heroínas, mas depois expulsa do grupo de heróis por ter uma habilidade ruim. Aí é vendida como escrava, passa por tudo que é perrengue, até descobrir que o poder que ela tem de reversão, que deixava todos os pontos dela zerados, funcionam muito bem quando ela acaba usando uma espada amaldiçoada que consome o corpo das pessoas que a utilizarem. Só que no caso dela, como ela consegue reverter tudo, ela vai ficar se curando e ainda extremamente forte. Então quase que todo debuff vai na verdade auxiliar ela de alguma forma, e toda cura ou algo bom vai ser ruim. Agora, o lance do Yuri, ele literalmente não apareceu, pelo menos até o terceiro episódio que eu vi. A única coisa é que ela acaba salvando uma outra escrava, que vai ser a fiel aliada dela, com roupa de empregadinha, até parece muito harem do Re:Zero, e mesmo que a história, personagens e tudo mais ainda seja bem clichê, ainda assim é um mundo dark fantasy, e eu adoro esse tipo de história que não mede cenas ou palavras, e ainda que tenha uma animação mais de baixo custo, mas do nada tem momentos até bem detalhados e bonitos, mas que ainda não engrenou de fato lá na vingança, é mais por enquanto ela se estabelecendo, entendendo o poder que ela tem. Agora eu tô curioso pra ver se literalmente ela vai fazer jus a essa bendita vingança. Já o Yuri, a princípio, tá na descrição, né? Porque ela fica andando de lá pra cá com uma amiga, não quer dizer muita coisa. Já no Arneno de Kenbo, ele tem uma parada bem estranha porque não é lá um bom anime, tanto que recebeu uma nota bem baixa, mas por incrível que parível, isso aqui chega no final de cada episódio e ele entrega algo bom a muito bom. E aí eu fico... Tá, eu vou ver o próximo episódio porque pode ser que as coisas mudem com esse final daí. Mas não muda nada. Só que chega no final do próximo episódio e tem algo legal de novo. Um plot twist, uma cena mais detalhada ou interessante, que aí fica criando aquela sensação de esperança, mas que nunca vai vir nada. É um anime que tem como base o sobrenatural e a investigação de um mistério que envolve criaturas como vampiros, lobisomens e tantos outros seres que andam cometendo crimes por aí, com uma ambientação meio século XVIII. Só que essa premissa daí, ela não é bem desenvolvida, pelo menos nos 80% do episódio. Aí fica sempre mais morno, sem muita coisa interessante pra gente ver, só que lá no finalzinho aparece alguma criatura, alguém revela uma pista ou acontece um confronto, e aí pensa no anime que vai de 0 a 100 rapidinho. Agora vamos ver se a minha esperança vai me levar até o episódio 12 ou ela vai acabar antes disso. Parecido com o que acontece no Yoroi Shinden Samurai Troopers, um anime que na realidade é uma continuação, e eu sei que eu falei que seriam só novos animes, né, mas ele cabe muito bem nesse vídeo porque ele foi uma surpresa e tanto, por mais que o pessoal aí saiba que eu não sou lá muito fã desses personagens que são extremamente coloridos, um cabelo de cada cor, aí o de vermelho vai ser sempre o mais esquentadinho, o de azul vai ser o mais galã ou frio e calculista, o amarelo vai ser mais tonto, e é sempre muito clichê isso, mas aqui tá
tudo tão estranhamente bonito e bem feito, que principalmente pra quem busca luta, funciona demais com essas armaduras e os poderes. Essa obra ela provém de um anime lá de 89 com o mesmo nome e todos eles têm nota abaixo de 6 e pouco pra menos, de 5 garotos que recebem poderes estilo Power Rangers ali pra lutarem contra o mal. Mas de novo, né, pra quem gosta de uma ação e não dá bola tanto para outros quesitos como história e tudo mais, pode ser ok. Agora, o Nijuki Saidokushin, que anime que começou tão bem, e do nada me vem um final de primeiro episódio que não fui só eu, né, mas geral desanimou com isso daí. Óbvio que eu não vou dar grandes spoilers, mas a base dele tava funcionando muito bem, que é sobre um aventureiro super adorado numa vila, que acaba encontrando uma garotinha perdida em uma dungeon, e aí por livre e espontânea pressão ele vira como se fosse o pai dela. E aí rola umas comédias bem divertidas, com ela tentando fingir ser forte, que quer virar uma aventureira, mas não sabe nem matar um slime. E cara, isso aí tava muito legal, tava engraçado, divertido, ela tava fofinha, mas aí descobrem que ela não é o que aparenta ser, tem um segredo sobre ela, e as coisas começam a ir pra um lado mais 18. Óbvio que não é nada tão descarado assim, né, mas pra quê? Tava tudo fluindo tão bem, mesmo que agora na continuação essa questão dela não tenha interferido lá em muita coisa, ou rolado alguma cena mais problemática e doentia, mas fica aquele receio de que lá no futuro pode acontecer algo mais problemático ainda do que já aconteceu, e eu não consigo aceitar do porquê se tava indo pra um lado tão legal e tão divertido mesmo. E ainda no fim a gente tem o Eres no Seihai, um daqueles animes de vilã, mas com uma pegada bem diferente do convencional, uma busca por vingança mais trabalhadinha. A base de uma garota nobre chamada Constance, que quando pequena viu uma mulher ser executada em praça pública. Anos depois se casou à força com o filho de um mercador para quitar as dívidas do pai dela, até que ela descobre que ele tá traindo ela e a garota com quem ele tava, lembrando que até foi na festa tipo de um pós-casamento deles ali, é uma garota má que tá tentando tomar à força o noivo dela, basicamente uma biscate velha. Aí ela faz todo um teatro que a Constance roubou um item, acusa a coitada de trocentas coisas, até que um espírito vingativo daquela mulher que foi executada encarna na Constance e começa a enfrentar com ótimos argumentos a biscate, e isso foi muito satisfatório, ainda mais depois que as pessoas ao redor lá na festa entram na onda e começam a punir ela mais ainda. O decorrer que dá uma mornada, porque juntas elas vão ter que buscar vingança contra a pessoa que condenou essa mulher, que era um espírito, lá no passado. E aí vem aquela mistura de mistério com uma investigação, junto de um romance mais de leve. É isso aí, pessoal, muito obrigado por terem chegado até aqui, espero que tenham gostado do vídeo, mas agora me diz, deixa nos comentários quais animes dos novos, sejam dessa lista, ou outros que eu acabei não citando, que mais te surpreenderam nessa temporada de janeiro. Não esquece de curtir o vídeo para dar aquela mega força pro canal e se inscrever para não perder nenhuma indicação, review e novidades sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado e valeu!